Olá, olá a todos vocês, muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo, podcastzinho aqui, divertidinho, tenta trazer assuntos do cotidiano, cultura, entretenimento e coisa do tipo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre outro país, né? E a comparação de outro país com o nosso. E para isso, temos aqui uma convidada ilustríssima, que é a Dasha, e eu não vou arriscar falar o sobrenome dela. Como é que como eu falo o seu sobrenome para não cometer nenhum erro aqui? Meu sobrenome é Stukaturova e isso quer dizer, mais uma diferença entre Brasil e Rússia, a gente não necessariamente apresenta a pessoa pelo sobrenome. Tipo, Hum. nome já basta, Ah, porque a tá. gente tipo, ainda nome já é bem comprido, geralmente. Uhum, uhum. Então, Ah, sim. Aqui no Brasil também é muito pelo nome, né? Vou colocar só um nome e um sobrenome para ficar um pouco mais formal, né? E tal. E sim, esse é o sobrenome dela, esse aí que vocês escutaram. Eu não vou tentar repetir, mas tudo bem. Então, é isso. Então, primeiramente, Dasha, muito obrigado por ter aceitado o convite para poder tirar um tempinho aqui para conversar com a gente. prazer meu. E você como a gente estava até falando em off, você é russa da Rússia mesmo, né? Eu sou Você é russa de da onde? Rússia. Você é de onde de lá? Essa pergunta Como se eu conhecesse, né? Tipo assim, não, é só uma curiosidade. Não, essa pergunta sempre por mais que ela pareça uma pergunta simples, mas eu sou uma filha de militar, então eu sou de muitos lugares da Rússia. Ah, entendi. Legal. Ah, então você morou em vários lugares lá antes de vir para cá, então. Exato. Olha só Mas que legal. ultimamente, eu sempre falo, ultimamente sou de Moscou. Uhum. Hum, Ah, legal. Moscou. Da hora. E como é que você vai parar aqui no Brasil? Ah, isso foi realmente um destino, digamos assim, porque Uhum. eu sempre atuei no mercado de publicidade e comecei a trabalhar com um produtor do Brasil, a fazer uma parceria e aos poucos eu comecei a vir para o Brasil e gostei, enfim. Uhum. Então foi por causa de trabalho. Ah, tá, o trabalho te trouxe. Uhum. E a sua, digamos assim, a língua russa ela é muito diferente do português, né? Do, ou Parece que nem tanto? sim, Eu tenho a impressão parece de que que é, mas sim. não sei, nunca estudei russo. Não, ela é com certeza é diferente, é outro grupo de, como que é? Linguístico? Grupo? Me Uhum, ajuda, é. gente. Acho que eu não sei, eu sou de exatas, eu não sei não. É. Mas são línguas eslavas Uhum. e português é romano, né? Então, É sim, latino, né? são latim, sim, são bem diferentes. Hum, mas sonoridade é bem parecida. Tanto que os Uhum. brasileiros e os russos são confundidos fora dos países, né? Quando a Sério? gente fala inglês, Hum, Olha sim, só, que massa. as pessoas falam, você é do Brasil, você é da Rússia, porque os nossos sotaques são muito parecidos. Uhum. Ah, entendi. Então, Mas aí você aprendeu português quando você já estava aqui, ou não? sim, sim. Ah, tá. Então. Aprendi aqui mesmo. Na e cara e na como foi coragem? Na como foi cara, o na coragem. processo? Foi assim, foi vivendo, né? Eu falava inglês, mas por mais que as pessoas falem inglês, você nunca consegue, assim, se aprofundar, né? Uhum. Falando terceira língua. Mesmo É. até, sei lá, quando você está num evento, as pessoas batem um papo, assim, mega superficial com você e, tipo, aí vai lá brincar com os amiguinhos. Verdade. Eu queria Uhum. fazer parte, né? Então, Aham. eu Entendi. me esforcei bastante para aprender a falar português. E comecei que nem criança, né? Tipo, eu perguntava para as pessoas se eu vou na padaria, como que eu falo, o que que eu pergunto, se eu quero tal Uhum. coisa, como eu falo. E eu aprendi a falar. Depois foi
outro processo entender o que as pessoas me respondiam. Uhum. Falar é uma coisa, beleza, falei. Mas qual que é... Por que me perguntam um tal de CPF no caixa e tal? Caramba. Muito bom. Uma questão, tem quanto tempo que você está no Brasil? E eu vou fazer 10 anos já. Essa Ah, brincadeira toda com o Brasil, sim. tá, porque seu português é muito bom, sabe? É. Eu tinha até reparado em um outro vídeo que eu vi do seu canal no YouTube e tal. E depois você fala, caramba, essa moça realmente veio de fora, porque, tipo, seu português é melhor que muito brasileiro de 50 anos, sabe? Então, tipo... Não, mas tem dias e dias. Às vezes você realmente não consegue raciocinar e nem falar, não sai. Uhum. E engraçado, vocês falam outra língua? Vocês falam inglês? Não sei. Inglês. Inglês, né? Eu tento inglês e comecei a estudar japonês ano passado. Confesso que é Porque meio que... tem dias que Exato. flui, assim, Uhum. flui. Você consegue, você responde, e tem dias que quando você não consegue formar uma frase. Trava, né? Impressionante, trava. Então, até hoje, isso acontece comigo É bastante. verdade. Uma curiosidade a respeito, até mesmo uma comparação entre a língua russa e a língua portuguesa, né? Não é brasileira, portuguesa. Já. Tipo assim, quando eu comecei a estudar japonês, eu vi que o japonês ele pensa completamente diferente do latino para ele poder montar a frase. Ele estrutura ela completamente diferente da gente. O que, para mim, é uma dificuldade muito grande, né? Tipo assim, acostumado com o português e inglês que tem uma estrutura semelhante, né? E o japonês não. O russo para o português tem diferença nessas questões de estrutura básica, tipo sequência das coisas na frase, né? O português é bem sujeito, verbo e objeto. O russo Sim, ele tem esse tipo de estrutura também, o tipo alemão, russo é por mais exemplo. versátil. Hum. Tipo, você consegue formar a sua frase de vários jeitos. O português, ele é bem mais certinho, né? Tá. O Mais, russo, como é que eu vou dizer, mais fixo, talvez? talvez. Uhum. Mas eu não achei que a estrutura é, nossa, completamente diferente, o raciocínio é muito diferente. Eu acho que esse mundo, digamos assim, o mundo ocidental, né? Eles Uhum. têm culturas em comum, então talvez formação de idiomas e tal, talvez realmente o japonês seja muito diferente, que é É outro bem mundo. diferente. Uhum. Mas o russo e português não acho, mas então não tem muita surpresa, não tem história para te contar Uhum. Aham. nesse sentido. Então, talvez a sua maior dificuldade talvez foi acostumar com a escrita, então, talvez. Porque é outro Então, alfabeto, né? na Rússia a gente desde criança, desde muito cedo, a gente é muito familiar com, com o alfabeto latim, né? Que o resto do Hum. mundo usa. Aham. Não importa qual país, basicamente né, as diferenças são poucas, então a gente começa a aprender inglês muito cedo, ou qualquer outra língua, e tem tanto contato com outra cultura que você acaba aprendendo um alfabeto muito cedo, Uhum. que não seja nosso, né? Tá. E sei lá, desde criança a gente até brincava escrevendo russo com o alfabeto latim, tipo. Uhum. Então vocês já são acostumados com isso desde pequeno, Isso então não tem nunca essa... foi um problema. Uhum. Obviamente, para mim, sei lá, se cedilha foi novidade para mim. Uhum. Talvez um ou outro acento, né? Umas coisas assim. É igual... Mas em geral, não. Uhum. Eu estudei inglês sempre, né? Então é muito parecido, né, com o alfabeto português. Aham. Entendi. Você comentou aí de que vocês já estudavam desde cedo essas outras línguas e tal. É, o ensino russo, escolas e tal, ensino fundamental, ensino médio, o ensino russo para o ensino brasileiro, ele é muito diferente? Porque eu já ouvi algumas coisas a respeito
assim, quando eu estava na faculdade, a respeito da área de exatas, de que a parte de exatas lá é muito mais avançada do que a nossa, até mesmo no ensino médio, coisas do tipo. Mas, de uma forma geral, como é que você acha que é essa comparação do ensino deles com o ensino nosso? Porque Então, são conhecidas grandes mentes que saíram da Rússia, né? Tipo, em todas as áreas e tal. ah, então a gente tem. É difícil para mim comparar, né? Porque eu nunca estudei no Brasil. Sim. Então, É. comparação seria assim. Eu posso dizer Então, como que é, né? como que é lá? Essa A pergunta gente seria ajuda na melhor. comparação. Isso, verdade. Eu acho que na Rússia a gente tem muito parecido o começo, né? O fundamental, e a gente tem primeiros 3 anos um professor, depois cada professor por uma matéria. Sim, depois a partir de, sei lá, 8ª série as coisas começam a complicar muito. E se seu professor não tem muito talento de ser um professor, você tá ferrado, né? Provavelmente você vai precisar de aulas particulares, por exemplo, como eu precisei nas exatas, exatamente. Porque eu não conseguia acompanhar a matéria, as matérias eram muito complicadas mesmo. Tanto que, às vezes, a parte de exatas, só de matemática, eu acho que a gente teve 3 matérias diferentes, né? Só dessa parte de matemática. Tipo, 3 professores diferentes? São 3 matérias, sim. Caramba. E, então, eu acredito que sim, seja forte, mas assim, se você não engatou, se você não está entendendo, se você não consegue acompanhar, grande abraço. Fica quem consegue. Entendi. Então, E eu sei que na época dos meus pais, a escola fazia de tudo para o aluno entender, né, e tentar ser o melhor, né? Todo mundo tinha que ser melhores. Todo mundo tinha que se formar na faculdade depois da escola. Todo mundo tem que ser preparado para sair, para estudar na faculdade. Mas na minha época já era cada um por si. E eu sei que isso continua dessa forma também. Tá. Se manteve desse jeito. Sim. Daí, na minha época, quando a gente ia para a faculdade, geralmente você escolhe, sei lá, umas 3 faculdades para onde você quer ir, né? E cada faculdade tem universidade e tal, tem seu processo seletivo e suas matérias que você não faz um vestibular para entrar. Você vai naquela faculdade e pergunta quais provas eu vou fazer aqui. Então, para cada faculdade você se prepara. E isso é uma loucura também. Cada um tem o Porque seu, né? cada um tem seu seu, processo. sim. Seu processo. Então, era uma época bem, assim, de ansiedade, né? De muita ansiedade. Imagino. Aqui essa parte da universidade é um pouco parecido, né? Atualmente a gente tem um sistema que a pessoa faz aquela prova e dá pontuações para a pessoa entrar direto, né? O Enem. Atualmente é o Enem, né? Unificado, né? Isso. É a mesma prova para todo mundo. Enem, desculpa, não é vestibular, Enem. Sim. Não, vestibular ainda como se fala. O Enem é uma prova, né? Mas antigamente era desse tipo também. A gente tinha que fazer uma prova para cada local que a gente queria ir. Eu não sei se, assim, só que o a que matéria eles era a cobravam, mesma. né? Isso, exatamente. Porque a matéria é a mesma, só o nível de dificuldade de cada universidade que é distinto. Maneira de cobrar, não sei se na sim, Rússia não, é diferente. matéria é a mesma, mas, por exemplo, eu sei que tinha, por exemplo, sei lá, a lista de perguntas são diferentes, né? Cada faculdade fazia, nosso processo seletivo é desse jeito. Mas agora as crianças, a juventude está
foi adotado esse método de Enem, né? Então, tinha muita gente que não curtiu essa ideia e ainda continua, porque acham que é muito fácil agora entrar na faculdade. Eu confesso que eu não sou fã do Enem, não. Na verdade, eu sou tão grande crítico do Enem, mas nem por questão de facilidade ou dificuldade. É porque eu acho muito bizarro, tipo assim, você submeter uma pessoa que quer fazer história, uma pessoa que quer fazer matemática à mesma prova. Ao mesmo tipo de prova. Eu acho isso muito estranho. Eu acho que, tipo assim, você submeter uma pessoa de humanas e uma pessoa de matemática à mesma prova. O cara da matemática, ele foi para lá porque ele tem mais afinidade, ou até sabe mais exatas do que humanas, e ele vai trabalhar com aquilo, né? E o outro lado, o contrário. Né? Aí você vai dar a mesma prova para todo mundo, sei lá, é estranho. Me parece que ela tem uma tirinha no Facebook, que é até muito famosa com isso. Tem lá sei lá, um macaco, um peixe, uma girafa e um passarinho. Aí o cara vira e fala, muito bem, a prova para vocês, sei lá, passarem, conseguirem alguma coisa, é escalar aquela árvore. Pronto, o peixe já está fora, a girafa já está fora, sabe? Assim, me parece meio injusto você submeter todo mundo ao mesmo processo seletivo. Mas foi a opção que fizeram, né? Então. Mas o que está acontecendo, pelo que eu estou vendo, né, na Rússia agora, nas faculdades, no primeiro ano, tipo, sai 50% dos alunos que entraram, né? Porque minha turma foi assim. né? Se você não consegue acompanhar, você não consegue, é isso. Minha turma, quando eu entrei na faculdade foi assim, entraram 50, no primeiro ano saiu metade, quando eu formei, formou eu e mais um. Nossa, caramba. Que faculdade que é? Eu sou físico, né? Aí, tipo... Físico USP? Ó, a gente tava com agora... Eu tô na USP atualmente, mas eu sou formado em Minas Gerais, né? Eu sou de Minas Gerais. A gente fez o vídeo agora no nosso canal, o último, com seus colegas da Rússia, os estudantes que estudam física na Rússia. Legal. É mesmo? Bacana. Nossa, eu vou assistir depois que a gente gravar, que eu vou lá assistir. O pessoal do RPG que me espera. Legal. Vou lá assistir, eu lembro que eu usava um livro de cálculo russo, claro que traduzido para inglês. Sokovsky? Sokovsky, não era. Não lembro agora, mas Sokovsky era russo? Nem sei. Mas... Tinha um livro de física também, que era de um russo, que eu estudei algumas questões para fazer a prova para o vestibular. Tem um russo muito famoso na física, que é o Landau, né? Sim, ele escreveu o livro de todas as áreas da física e, tipo assim, eu ainda tenho dificuldade em entender os livros dele. Um dos objetivos da minha vida é ler um livro dele e conseguir entender, sabe? Entendi. Mas o cara era monstro. Enfim. Mas, voltando a uma outra coisa que eu até queria ter perguntado antes, e a gente acabou entrando nessa parte, acabei perguntando a coisa da escola, que é ainda aproveitando de quando você veio para o Brasil, enquanto você veio para cá, o que foi que mais te chamou a atenção, ou talvez até chocou, talvez, assim, culturalmente falando, tipo assim, na diferença dos russos para os brasileiros? Como é que você como é que você vê essa diferença assim, que cultural entre os russos e os brasileiros? Se é que tem. Tem, com certeza tem, né? Então, na verdade, o que me chocou é a falta de muita diferença. Isso realmente me chocou. Mesmo? Nossa, eu olho pro russo, eu acho assim, eu olho pro russo, ele me parece um cara, deve ser uma pessoa tão sério, séria, tão centrado, e o brasileiro todo vacalhado, né? Então, sim, mas isso aqui... eu sempre falo, veja bem a internet, só meme russo e brasileiro que tá cheio. Você entra no TikTok, algum vídeo bobíssimo, e tem só 6 mil comentários russo, português. Gente, desculpa. Olhando por esse ponto, é verdade. Então agora eu vou ser obrigado a dar uma de brasileiro e dar uma zoada, né? É verdade, até comentei com a Raquel que eu ia fazer a pergunta. É verdade que o russo anda com urso na coleira? Não, tô brincando.
Igual os brasileiros com os macaquinhos, né? Mesma coisa. Jacarés, andando de canoa, né? Mesma coisa. Sim. Nossa, até... Não, mas na verdade, isso me chocou bastante, exatamente, porque na época eu viajei bastante pelo mundo, e sempre você vê a diferença. Sempre quando você chega em outro país, você se sente bastante estrangeiro. Eu acho que o Brasil me chocou muito por ser tão acolhedor e de não se sentir diferente, sabe? Além do idioma. Diferenças eu vi mais visuais, tipo arquitetura. Eu nunca tinha visto favela. A gente tem uns bairros gueto, né? Mas tem aparência completamente diferente. Tipo, diferenças são visuais, né? A natureza. Mas as pessoas, essa diferença tem, mas ela é muito superficial. O primeiro contato, os russos são muito difíceis de fazer o primeiro contato, porque a gente não tem essa cultura, essa educação de comunicação. A gente está tendo faz pouco tempo, né? Um povo mais fechado, né? Interessante. Mas não é que fechado, é tipo, nunca te ensinou, você aprende com os adultos, né? E por aí vai, um ciclo vicioso, né? Porque quando o primeiro contato acontece, em 15 minutos, você já é chamado a ser padrinho dos filhos, para almoçar na casa da mãe no domingo. É a mesma coisa que nem os brasileiros, né? Então, eu não diria que o povo é fechado, é realmente dificuldade de fazer esse quebrar o gelo, né? Contato. Quebrar. Realmente o primeiro contato com o brasileiro já é bem de boa, né? Tem brasileiro que começa a conversar, já parece que é amigo de 50 anos, né? E tipo, brasileiro é meio dado, né? Digamos assim. Isso eu acho legal. Até, eu também acho muito legal. Gringo aqui não se sente deslocado de jeito nenhum. Não. Só se ele não... se ele é muito diferente e, tipo, por exemplo, não sei, não gosta de... a não ser que ele não queira, né? A não ser que ele não queira, assim. Porque os russos, inclusive, quando vão para morar em outros países, eles sofrem das mesmas coisas que os brasileiros. A gente aqui não tem cultura de ir na casa dos outros, aqui não tem cultura de festas, todo mundo junto, né? É a mesma coisa, os russos reclamam da mesma coisa. Então o russo também tem essa... De calor humano. O russo também tem essa coisa do calor humano também? Muito. Olha só, não imaginava. Legal, não imaginava. Que massa. Da hora. Dá até vontade de passear lá, só falta o dinheiro. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta agora. Talvez, não sei se um pouco mais... Não vou chamar de polêmica, não. Mas é o seguinte, a gente sabe que todo país, o Brasil tem isso e tal, todo país tem isso, a Rússia também tem isso, que são aqueles episódios na história do país que ficam marcados pelo, digamos assim, para sempre. Né? Alguns episódios, a gente pode... Na Rússia, inclusive, nos últimos 100 anos, talvez, teve uma sequência de episódios que, na verdade, o mundo inteiro, né? Teve uma sequência de episódios bem marcantes no último século, né? Tipo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, não sei o quê. Na Rússia teve a Revolução Russa e depois... O último século era bastante movimentado. Bem movimentado, digamos. Essa palavra é perfeita, né? Bem movimentado. E algumas figuras se destacam, por exemplo, Lenin, Stalin, coisas assim. Depois teve... sei lá, Chernobyl e a dissolução da União Soviética. Tô pegando aqui pontos bem escrotos também, né? Tipo assim, mas não é julgamento. Mas o intuito aqui, a minha pergunta é a seguinte, como que o russo, ele hoje olha para trás e meio que enxerga isso? Tipo, como isso é passado para as próximas gerações e não sei o que. Como que o russo meio que vê a própria história da Rússia, sabe? Mais ou menos essa Nossa visão a pergunta. sempre muda. Eu entendi.
Mas a nossa visão sempre muda. A gente... Primeiro, por exemplo, a geração dos meus avós, exatamente aqueles que foram para a Segunda Guerra Mundial, eles tinham visão muito romântica de tudo. Por mais que eles sabiam de todos os crimes que o governo estava cometendo contra o povo, eles mesmo assim estavam com visão muito romântica, que eles estão construindo o futuro. E tudo bem a promessa da utopia, né? Sim, que a gente que a gente está duro agora e tal. Em 5 anos depois de guerra, melhorou muito. Todas as crianças e adultos, inclusive, foram para a escola, enfim. Eles estavam no processo, né, de construção, de melhoramento, já meus pais, que foi a próxima geração pós-guerra, eles, aquela geração que desfrutou melhor da União Soviética, e basicamente eles são todos muito irônicos e sarcásticos, porque todo mundo viu que que eles não viviam aquilo que estava passando na televisão, na TV, e nos filmes. A propaganda era diferente da realidade. Né? Exato. Então eles eram muito tipo aqueles de olhinho virado, tipo. Eles tinham realmente melhor educação, melhor acesso então quando as pessoas têm bom conhecimento, eles conseguem analisar e distinguir verdade das mentiras, e enfim, eles são muito... A geração do meu irmão já é uma geração perdida, porque eles foram... eles estavam querendo, já estava a barreira, né, entre a União Soviética e o resto do mundo estava já coisa quebrando, né? Eles tudo soviético era sinônimo de ruim, de ultrapassado, sinônimo de opressão, cinza e obscuro. E eles já queriam outra vida. E meio que não dava para entender o que fazer. Qual é o seu plano de vida? O que você vai aprender? Para onde você vai? Então, quando caiu a União Soviética, exatamente na época do meu irmão, quando os professores viraram vendedores de videocassete pirata na rua. Camelô, né? Tipo, foi um desastre nos anos 90, econômico. Então, plano de vida não existia. Era legal ser bandido, bacana. Caramba! É bem parecido com o brasileiro mesmo. Em alguns momentos da história, é verdade. Então, na época dele, a gente não era patriótico, a gente não era... odiava tudo que era soviético. A gente teve acesso a muita informação, abriram muitos arquivos de KGB, de muitos arquivos de tudo que foi feito, todo mundo que foi reprimido. Então isso tudo, esses arquivos, isso tudo veio à tona nessa época? Na época do fim da União Soviética, né? Sim, veio. Então, era... Depois, a partir de 2000, a nossa visão começa a mudar, né? Porque começa a mudar a vida, a Rússia começa a ter mais dinheiro, e agora a gente está vivendo a autocracia, e o que está sendo passado para a gente é algo mais patriótico. A gente fala de novo com um certo romantismo do passado. Muita gente que nunca nem viu como era a União Soviética olha nos filmes e fala, que época maravilhosa.
Porque isso foi dos anos 90 até hoje, já as pessoas têm 30 anos que não viveram na União Soviética. A União Soviética ficou 30 anos no passado, né? O final dela. Então. Daí tá tendo mais discussões hoje em dia sobre os líderes como Lenin, Stalin. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Tá tendo discussões assim bem calorosas, né? Dos jornalistas. Dos jornalistas sendo na mão na TV e tal. Caramba! Que legal! Parece que assistir o jornal russo é mais legal que assistir o jornal brasileiro, hein? Não. Parece que é mais legal. Russo. Não é literal. Não, é que todas essas coisas acontecem na internet, geralmente. Tá. Entendi. Não passa na TV, né? O jornal, como a gente fala na Rússia, é uma coisa penteada. Tá. É só a maquiagem, né? Tá certo. Então é isso. Eu posso te dizer que a cada década, cada geração, essa visão muda bastante. E me dá um pouquinho de medo, né, da gente esquecer o passado. Esquecer o passado é sempre um problema, né? É aquilo que dizem, né? Quem não conhece a história tá fadado a repeti-la, né? Então, tipo... Então, a gente está perto na Rússia agora para repetir algumas histórias. Se for histórias ruins, melhor não, né? E o presidente atual da Rússia, o Putin? O Putin, eu acho ele uma figura muito... Cara, como é que eu vou dizer? Peculiar. Eu acho ele... tipo assim, eu não sei como seria viver sobre a presidência do Putin, mas vendo de fora, eu acho um cara até, tipo assim, bem apresentado, digamos assim. Não sei como é que é a cabeça dele. A cabeça dele pode ser meio louca. Como que o Putin foi para a Rússia? Essa melhora que você comentou no final dos anos 90, dos anos 2000, já era sobre o governo dele, não já? Sim. Né? E ele tá lá até hoje. Como é que o russo, como é que ele vê o Putin? Ele curte o Putin, nem tanto? Ele aguenta por medo? Como é que é o esquema? Você respondeu tudo. Já? Curte, não curte, aguenta por medo. Tá, entendi. Todas as opções são válidas. Tá, já se aplica tudo, né? Sim. Tem gente que curte, tem gente que não curte, tem quem aguenta por medo. Saquei. É correto falar... Eu já vi até você respondendo essa pergunta em um dos seus vídeos do seu canal. Mas eu vou até te fazê-la aqui de novo. Que é o seguinte, você acha correto falar que a Rússia é uma ditadura ou não? Hoje em dia. Então, isso chama autocracia. Autocracia é a palavra certa para isso, porque ditadura não se preocupa com a maquiagem, né, por cima. Não se preocupa com eleições, não se preocupa com nada, não quer parecer democracia. Autocracia é uma ditadura que quer parecer uma democracia. Então, sim, eles se preocupam com as eleições, com imagem de partidos, Então, existe certa diferença. Por quê? Porque talvez ainda que ser aceita pelo mundo ocidental, talvez, não sei. Falar que não, a gente está jogando igual vocês, pelo menos mesmas regras. Mas claro que a gente chama isso vertical de poder. Tá. Então tem... Bem de cima para baixo. Bem de cima para baixo. Então, quando o Putin fala, tipo... vocês me perguntam dessas coisas, mas isso não sou eu. Você tem ministros, tem departamento que são responsáveis. A gente faz assim... Mas no fundo é ele que manda em tudo, né? No fundo é ele que manda em tudo, né?
Pelo amor de Deus, você não manda nos seus ministros? Ah, engraçadinho. Bonitinho esse menino, né? Bonitinho, Todo democrático ele. Não, mas eu posso te dizer que o Putin realmente, ele é, a gente chama ele de bonitão quando ele conversa com gente de fora, porque ele sempre, a qualquer coisa assim, ou principalmente com os americanos, ele adora, toda vez que o americano pode falar, mas você, o Putin, agressor, fez isso, aquilo, ele fala um montão de coisa em resposta, porque ele é inteligente, ele estudou muito e já faz uns 20 anos no poder, então ele é muito experiente. Ele era KGB, não era? O Putin? Era KGB, sim. Era, né? Mas KGB fez bem na época já, não era? Não, tipo, sim, ele começou como KGB. Começou lá, né? Mas KGB é uma... digamos assim, é muito demonizado e romantizado pelos filmes, né? Isso não significa que, nossa, é tipo um espião envolvido de um monte... Imagina, é um grande departamento onde tem um monte de gente, todos eles são KGBs, e um deles é, sei lá, só leva papel de um lado e traz para o outro. Então, então, é tão grande esse mundo que tem tanta gente de KGB que dá tanta importância para todo mundo. Não sobra espaço para o resto, né? Não. Mas ele realmente é muito, muito bom em conversar sobre geopolítica. Agora, quando a gente fala dos problemas internos, é bem diferente, porque problemas internos sempre existem e são sérias. A Rússia é um país muito grande para você tentar controlar tudo e é muito criminoso, né? E sempre foi, até na época soviética. É um país perigoso, a Rússia? Não, criminoso não em sentido você é assaltado na rua. Entendi. A estrutura é meio criminosa, né? Digamos assim. Então, por ser muito grande também, é muito gigante. Se você é um presidente que mora em Moscou e você tem que controlar algo que fica depois das montanhas Urais, é um outro mundo. A Rússia chega lá quase no Japão, né? Então, tipo... Chega no Japão. Chega até no Japão, né? Como é que você vai dar conta de tudo, né? Tipo assim, é meio complicado. Sim, dentro da Rússia tem 9, se não me engano, horários de fuso horário. Fuso horário. Cara, 9? Caramba. É um país continental. Então, sim, tem muita gente que... E tem gente fanática que fala, sim, nossa vida é uma merda, mas o Putin não é culpado. O culpado é aquele tio que não entende, né? Mas isso a gente também tem culturalmente desde sempre. Tipo, não é o czar que tá errado. Quem tá em volta. Entendi. E ferra tudo. Nossa, então isso vem desde... Não, porque a época dos czares é bem antiga, né? Tipo assim, 1900... E como vocês podem ver, a gente precisa de um. A gente não consegue viver sem. A gente não parou de viver sem um czar. Mesmo na União Soviética. Os nossos todos líderes saíram mortos, né, do poder. Caramba. Olha só. Engraçado, isso daí eu já tinha ouvido de uma pessoa falando isso mesmo, e foi até legal você ter confirmado, porque, tipo assim, eu não dei muita moral quando a pessoa falou, porque ela não é russa, nem conhecia um russo. Então, tipo, que é essa ideia de que, tipo, o russo, ele, entre aspas, precisa, não sei se precisa é a palavra correta, você usou essa palavra, eu vou usar também, tipo assim, meio que de um czar no poder, né? Então, tipo, parece que o russo, ele é culturalmente, ele parece que, não sei se ele gosta desse modelo, né? Uma comparação, por exemplo, trabalhar num Google da vida, num multinacional, ou trabalhar numa empresa familiar. É tipo isso, tem gente que gosta de trabalhar numa empresa familiar, onde tá tudo muito claro, né? E não quando tem várias pessoas e não dá para entender nada. Entendi. Não é todo mundo que curte essa coisa de democracia. Isso é verdade.
Eu tenho minhas críticas, mas tudo bem. Mas então, parece que o russo ele gosta de ter essa noção de quem que manda. Então, essa Então, noção se você perguntar para o Russo, hierárquica. ele fala que, obviamente, que não. Ah, tá, mas falar e sentir é diferente, né? Mas falar né, e existe uma ação também, né? Aham. A gente tem um presidente durante 20 anos. Presidente não é um sheik, não é não rei, sei lá o não quê. é um rei, sim, que está sendo eleito toda vez. Exato. E não doido, né? que as pessoas não elejam ele, eles elegem mesmo. Porque não tem também outro, né? Como que é a quando não votação tem lá? candidato, é mais de boa, né? Oi? Né, Raquel perguntou. Como é a votação lá? Votação é igual aqui. Só que, assim, um pouco antes da eleição, começam os debates, que geralmente são as mesmas pessoas e algumas 2 ou 3 novas. Aqui é parecido também. Sim, e o Putin nunca vai para os debates, nunca. Ele faz a imprensa, assim, geral. Ele faz, não, enquanto vocês estão conversando aí, alguém tem que trabalhar, né? Nossa, ainda chama os caras de vagabundo ainda. Eu tenho que resolver os pepinos, não dá tempo de eu ir. Sensacional. E lá é em papel, é em máquina? Como vocês votam? Eu acho que tem de tudo. Mas eu ultimamente. Sabe que eu nunca votei? É obrigatório, então? Pelo Não, visto, não é. Não é obrigatório. E. Voto Não, obrigatório é se bobear é só no papel. Brasil. Papel. É papel. Papel. Muito doido. Mas esse negócio do Putin na entrevista eu achei da hora. Eu já vi uma outra entrevista dele, mas é assim, tipo assim, tipo coisa internacional, tipo ONU, essas paradas assim, um negócio grande, né? Tipo assim, que chega no YouTube, né? E você vê o cara falando, você vê, caramba, cara, só quase me convenceu. Não, mas ele é muito bom. É muito bom, Sânio. Mas ele é muito bom. Mas é porque também na geopolítica o mundo inteiro tá errado. Tipo, não tem o que você falar para a Rússia que a Rússia está sendo um agressor nesse ponto, sendo que quem mais fez as guerras é os Estados Unidos, né? Se você for colocar, tipo assim, culpa na galera, você não acha um são, né? Você não acha Não. Você não acha uma coisa. Tipo assim, é muito difícil um apontar o dedo pro outro, né? Isso meio que... Exato, não, mas é isso. Argumentar com ele é muito difícil, porque em vários momentos da história, a Rússia mais reagiu do que fez ação. Até inclusive na Síria, por exemplo, meu pai estava me contando que quando ele começou a servir, isso era no final dos anos 60, começo dos anos 70, ele falou que naquela época já foi feita, e as tropas, né, a base militar russa já estava na Síria naquela época, nos anos 60, porque já foi feito o pacto com a Síria, que eles deixam a Rússia fazer uma estação, né, militar lá, base, e em troca que a Rússia vai apoiar, né, vai ajudar no governo atual. Tá. Então, quando veio inimigo, a Rússia cumpriu o que foi combinado nos anos 60. Entendi. É isso. Então, e quando falam que não foi agressor, tem que ver, não sei. Pensar. Tem sempre a questão do contexto, né? Às vezes
a gente julga alguma coisa, talvez que acontece agora meio que no calor do momento, mas não sabe o que foi combinado 10 anos antes, né? Exato. Não sabe o contexto, não sabe o que está acontecendo lá. Então, tipo assim, realmente é meio difícil essas coisas, né? Julgar, assim. Uhum. Então, da hora, da hora. Uma outra pergunta. O que você, sei lá, talvez dicas ou conselhos ou coisa assim, quais você dariam para uma pessoa que tem vontade de ou passar um tempo na Rússia ou morar na Rússia? Se bem que você já falou que entre o russo e o brasileiro tem pouca diferença, né? É. Sim, mas isso serve para qualquer país, não é só para a Rússia, né? Porque as minhas dicas são gerais. Se você não tem objetivo exato, né? Por que você vai naquele país e o que você quer com aquilo, não simplesmente morar, porque se decepcionar é um dois. Uhum. Se você não tem o que fazer, se você não tem meios de comunicação e se você não está aberto para comunicação, para se esforçar no começo, principalmente, é muito fácil de se decepcionar. Uhum. Você tem que saber, pelo menos, um pouco da história, do clima. Tem tantos vídeos e relatos das pessoas dos países diferentes que moram na Rússia, por exemplo, que falam das coisas legais e ruins, né? Avalia, pensa um pouco se vale a pena. Os brasileiros sofrem muito no inverno lá, porque Imagino. os brasileiros não sabem se vestir no inverno, inclusive. Mas a gente não tem inverno. Não, sim, mas é tipo, eu lembro quando um brasileiro estava falando que o primeiro dia de muito frio no inverno, eles saíram para a rua e ele estava vestido, estava de jeans, estava de tênis e tal, e ele achou que ele estava vestido bem, e ele falou que eu me senti pelado. Claro. De tanto frio. E os brasileiros sentem muita falta do sol também. Tem muitos dias nublados na Rússia e como é mais para o norte um pouco, né? Uhum. Norte, isso eu não consigo até hoje. Norte e sul. Sul na Rússia é calor, norte é frio. No Brasil, sul é frio, norte é calor. É diferente. Uhum. Então, o sol, ele no inverno, ele aparece, sei lá, por no máximo são 5 horas. Caraca. E some. E até parece aquela noite eterna. Então, tem que avaliar tudo isso. E se você quer sofrer, digamos assim, esses pontos, né? Então, tem que entender exatamente o porquê. Quais são os benefícios que você quer para você. Uhum. Ok, desculpa. Legal. Não, tranquilo. Bacana. Aqui, ó. Qual foi o pior frio que você pegou lá, em termos de temperatura? Tinha uns dias que, inclusive, cancelava aula na escola. Isso é tipo menos 30. Menos 30 já cancela a aula. Cancela, caramba. Caralho, velho, menos 30. Eu não consigo nem imaginar. Eu também não. Isso Apesar de eu já ter pegado uns 5, 6, não consigo imaginar nada menos que isso, não. Eu peguei menos 10, uma vez que eu estava passeando em Boston. Já quase morri. Eu posso te dizer que menos 10 é pior do que menos 30. Acontece algo, porque quando menos 30, a sensação, geralmente é ar seco, muito sol, aquele estrelando sol. Parece que sente um choque de eletricidade passando no ar. E não venta, geralmente quando a temperatura é tão baixa, não venta. Não venta. Então é um momento perfeito para, por exemplo, para esquiar.
É muito bom. Porque tá frio, sim, mas você coloca... Hoje em dia tem essas roupas térmicas que são perfeitas, que te preservam completamente. Você vai lá curtir. Só a única sensação que seria diferente para os brasileiros, já ouvi também falar, sentir frio na bochecha e sentir frio respirando. Sim. Para mim, a pessoa que sempre, desde criança, sabe o que é inverno, é uma coisa muito natural. Mas até com o Wally, quando a gente estava no inverno, na Rússia, ele falou, nossa, que sensação estranha, respirar frio. Sentir frio aqui, né? Frio, sim. Congelando, né? Congelou. Ai, que bacana. Caramba, legal demais. E na época do... Pode falar. Verão, você ia perguntar? Não. Era isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. Esse é o inverno, chega nesse coisa. E o verão lá, como é que é? Se é que tem. Tem. As estações... também, eu posso dizer onde eu moro agora, né? Moscou. E área em volta. Porque a Rússia também tem climáticos muito diferentes. Tanto que tem um estado, digamos assim, que chama Yakutia, que fica mais no norte. Vocês falam, eu não consigo imaginar o que é menos 30. Eu falo para eles, eu não consigo imaginar como vocês sobrevivem no menos 60. Isso daí você tava... Eu ia comentar rapidamente sobre isso, porque quando eu estudava em Belo Horizonte, eu tinha uma amiga que ela já tinha passado um tempo na França, e quando ela estava na França, ela tinha uma amiga que era russa. Né? E a amiga dela era, acho que da Sibéria, um negócio assim, sabe? Eu sei que a amiga dela contava que na cidade dela chegava a menos 60, menos 65, na época do deve ser de lá, da Yakutia mesmo. Dessa região aí, sabe? Tipo... Mas eu não consigo também imaginar. Para mim, esse tipo de temperatura faz na Lua. Verdade. Marte. Mas é realidade, e eles vivem lá. Mas verão é assim, a gente tem primavera começa mais ou menos no final de março. Oficialmente março já é primavera, mas não na prática. Na prática tudo começa a derreter, coisa nojenta quando é cidade, porque tudo que foi congelado é coberto por cocô de cachorro, alguém assassinado, sabe? Nossa! Essa pareceu um monte de corpo assim, mas... então tudo começa a derreter, e aquela época já é difícil viver, porque não é verão, não é inverno, muita lama, mas você cheiro, vive talvez. aquela sensação. Não, o cheiro até que é legal, porque começa a mudar. A gente fala que a natureza está renascendo. Tudo acorda, né? Ela morre todo outono e renasce na primavera. E você começa a sentir esse cheiro de novidade, de vida, tá chegando ar mais quente, tá chegando pássaros, tá chegando tudo, o sol começa a ficar mais tempo com você, e isso dura mais ou menos até abril. Em maio já é aquela primavera que é mais bonitinha, com a grama novinha, com folhas todas verdes novinhas. E em maio, a gente, na escola, 25 de maio é o último dia de aula, e até 1º de setembro, férias. A gente tem 3 meses de férias? De verão, sim. Caramba. E como é uma coisa muito preciosa pra gente, de dias legais, com calor, com sol, então as crianças não estudam esses 3 meses. Nossa, que legal. Interessante, né?
Geralmente, época de férias, a gente viaja, vai curtir esportes, tudo que é fora, a gente tenta curtir nesses 3 meses bastante. Verão. Legal. Então, também tem lugar a lugar. Em Moscou pode chegar, esse verão estava muito quente, chegou a ser 35, estava um calor Quente. demais. É bem quente. É bem quente. Então, é um momento bacana também. Eu sempre gostava dessas mudanças que aconteciam na natureza. Eu até sentia falta disso no Brasil. No Brasil é Muda bem constante, né? Não muda muito. Né? Não Assim, muda muito, sim. quase nada, Inclusive, dependendo do lugar. Eu até brinquei recentemente, né? Porque a gente está no inverno ainda, na teoria. E fez calor, acho que faz umas 2 semanas fez muito calor. E tinha umas árvores com as folhas caindo. Enquanto isso, tinha umas flores nascendo lá. Gente, o que é isso? Todas as estações do ano aqui numa Você semana. tem tudo junto. Uma árvore só. Aqui é assim, aqui é uma bagunça. Um tempo atrás, eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era criança, assim, você tinha uma certa definição de tipo, daqui até aqui estação tal, daqui até aqui estação tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, no inverno faz calor, no dia seguinte tá frio, no verão tá fazendo... Aqui em São Paulo eu já usei moletom em dezembro, já morri de calor em julho, já, tipo assim, uma bagunça. E é isso que a Raquel falou, às vezes você anda a mesma rua, você vê as estações tudo a mesma coisa. Mas não tem essa diferença tão grande quando você está falando da Rússia, né? Que tipo que o cenário todo muda, né? Completamente de uma estação para outra. E você é obrigado a ter roupas para todas as estações, né? Verdade. Sim. Legal. Raquel, mais alguma pergunta? Acho que a gente já perguntou bastante coisas, né? Eu tenho só mais um. Eu tenho mais um. Mas sem querer tomar muito seu tempo também. A gente já está meio que estourando o tempo que você deu. Mas tem mais uma que eu gostaria de fazer, que é o seguinte. Na Rússia, a Rússia, ela é, sei lá, pelo menos para mim, um dos grandes fortes da Rússia é meio que a produção cultural dela, né? Por exemplo, tem escritores da Rússia que são conhecidos e, entre aspas, idolatrados do mundo inteiro, tipo Dostoiévski, Tolstói e tudo mais. Não, Dostoiévski, pelo menos, eu adoro. E várias outras coisas, né? Em relação à música, até mesmo a parte acadêmica e tudo mais. A produção cultural na Rússia, hoje em dia, ela meio que mantém essa pegada, essa força, nem tanto mais? Como é que você acha dessa coisa? Desde sempre a gente reclama que acabou para a Rússia, acabou, não tem mais gente que produz, não tem mais gente que... E eu, pessoalmente, acho que sim, a gente tem muita gente talentosa e por causa dessas pessoas eu ainda tenho orgulho do meu país, que cada vez está sendo mais difícil, mas sim. Mas a gente sempre acha alguma coisa boa, né? Sim. Ainda vai muito bem nas Olimpíadas, por exemplo, né? Não, mas tem cientistas, tem também. Tem artistas, tem músicos incríveis. Eu acho que sim, eu acho que a gente ainda, eu não sei o que será das gerações próximas. Estou muito curiosa, inclusive. Mas a gente teve umas escolas muito boas de cinema, de teatro. Então, vamos ver. Eu acho Balé que sim. também é bem famoso lá, né? Balé, é verdade. Sim. Inclusive, temos amigos brasileiros que dançam lá no Teatro Bolshoi. Isso, Teatro Bolshoi. E eles moram lá já faz 8 anos e eles falavam o quanto que é diferente as escolas russas, né, escolas sérias, que seja, não importa se é balé, eu sei como é, teatro ou qualquer outra coisa, ou uma faculdade de física, a galera é muito bruta, né? Muito. Extremamente.
Mas é cultural, não é por mal. Uhum. E sim, a exigência é sempre muito alta. Então, eu Uhum. acho que sim, a gente continua tendo a galera bacana na parte de cultura que cuida disso também, Uhum. desse Bom. patrimônio cultural. Aham, legal. Confesso que a parte do cinema russo eu não conheço ainda, Mas mas a... cinema russo, eu acho que é uma arte tão ah, que você tem que ser russo para assistir, sabe? Entender. Uhum. Por que você acha isso? Porque ele nunca foi para o público mundial. Tem umas, Ah, tá. tem umas histórias que você conhece por causa das tradições. Tem umas pequenas coisas, né? Você pode entender a história Geral, né? geral, mas aí as entrelinhas e as referências Entendi. Uhum. né? Então, as histórias, os filmes russos ficam bem mais planos se for assistido pelo. Tanto que quando eu mostro algum filme pro Wally, eu conto todo o contexto histórico do momento, de tudo que é citado, porque Uhum. senão não faz nem sentido. Ah, entendi. Ele é muito feito para russo mesmo, né? Nem tanto para Mas fora. tem tanto que eu acho que o cinema brasileiro também, bastante. É, o Se cinema você brasileiro não. também é bem brasileiro, Como né? É você, pouco consumido fora. como você vai traduzir Alta da Comparecida Uhum. e como Exatamente. vai ser É. entendido? É. Não E olha, vai ser entendido, mas não da mesma forma. é. E olha que você Uhum. deu o exemplo até de um filme que foi bastante exportado, que foi o Alto da Sim. Compadecida, mas realmente, com certeza as É pessoas mais de a fora compreensão, entenderam né? só É. o por cima ali, né? É, As os entrelinhas brin... ficou com a gente. Uhum. é. Ficou É, pra gente. ouviram, gostaram da simplicidade, né? Mas talvez não entenderam como um brasileiro, né? Não tem É, como. Você tem que exato. viver aquele ar de É. Uhum. cultura, de história, de Uhum. dança, de Interessante. gíria, de Uhum. fala musical. É porque não é um filme Interessante. puramente comercial, né? Que nem você pega, tipo assim, aquele tipo de filme que, como é que eu vou dizer? Que qualquer um que assiste entende. Pega um filme de super-herói, por exemplo. Qualquer um que assiste entende. É, Sim, É um não, filme 100% universal. comercial. É, tem um. não é o caso do cinema mais específico, tanto brasileiro quanto russo, né? Não, mas, por Pelo que você está exemplo, falando. tem o James Cameron que fez Avatar, quando perguntaram para ele por que você pegou essa história tão, tipo, já repetida milhares de vezes, É. ah, ele Ele falou, pegou Pocahontas e pintou de azul, né? Basicamente. não, todas as de exploração, né, Uhum. é a Uhum. mesma história. Sim. E ele falou, eu fiz filme para ser para o mundo inteiro. Eu quero que ele Uhum. seja entendido no Brasil, na Rússia, na China, na Índia, em Taiwan, Austrália, e é isso. E ele Uhum. fez certo. Ele fez um Aham. filme que todo mundo vai Que entender da mesma todo mundo forma. entende. Uhum. É. É verdade. Legal, legal. Ah, muito bom. Tasha, tá bom, a gente já passou do horário aqui que você limitou pra gente, depois você manda a multa aí. Não, não manda não. É, mas, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação, gostei demais da conversa, sabe? Muito Claro que se eu obrigada. fosse perguntar, tipo assim, todas as curiosidades que eu tenho sobre a Rússia, a gente Ia vai ficar ficar a aqui até noite inteira. domingo, mas não vou te submeter a isso. É. Mas... Muito obrigado. Se você quiser fazer mais alguma consideração final, falar mais alguma coisa e tal, fica à vontade. Eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite. Foi um papo muito legal, muito leve, bacana. E é isso, gente. Se precisar de algumas conversas mais específicas, estamos aí. Ah, bom demais. E você que está nos ouvindo aqui, nos escutando, se você não sabe, a Dasha ela tem um canal aqui no YouTube também. Vou colocar o link na descrição do vídeo e tal. E se você curtiu essa conversa, gostou do papo, tal, deixa aquele likezinho bacana aí, fortalece o trampo aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Semana que vem tem mais. Valeu!